Oi, meus amores, que bom encontrar com vocês. Hoje estamos encerrando o item 6 da introdução do Livro dos Espíritos. E nesse finalzinho, porque a gente tentou agrupar por temas, né? Esse resumo apresentado no item 6. E nessa parte final, Kardec vai apresentar algumas questões relacionadas à moral e relacionadas também às penas e gozos futuros, que é o título de uma das partes do Livro dos Espíritos, uma das últimas partes, a última parte do Livro dos Espíritos. E Kardec começa esse trecho lembrando que para os espíritos superiores a moral, como eles entendem, se resume da mesma forma que a moral do Cristo numa máxima evangélica. Quando eles falam uma máxima, é uma frase forte, uma definição importante. Fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem, isto é, fazer o bem e não o mal. E é nesse princípio que o homem pode encontrar, o homem, o ser humano, pode encontrar uma regra universal de proceder. Vamos dizer assim, se a gente tiver na dúvida de como agir, vamos lembrar disso daí. Fazer aos outros o que quereríamos que nos fizessem. E acaba sendo até muito simples da gente entender esse ensinamento, né? Porque se eu não quero que ninguém me machuque, eu não vou machucar ninguém. Se eu não quero que ninguém minta para mim, eu não vou mentir para ninguém. Se eu não quero que ninguém me engane, passe a perna, faça brincadeiras de mau gosto, eu também não vou fazer isso com ninguém. É simples. E vamos falar a verdade. Se a humanidade inteira já tivesse aprendido a fazer isso, as coisas seriam muito mais fáceis. Ele fala também que os espíritos superiores ensinam que o egoísmo, o orgulho, a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal. Por quê? O orgulho é a ideia da gente se achar muito mais importante do que todo mundo. Quando a gente se acha mais importante do que todos os outros, a gente começa a pensar também que nós temos o direito de ter tudo e o outro não tem tanta importância se fica faltando alguma coisa para ele. Por isso que o orgulho e o egoísmo andam sempre juntos. E a questão da sensualidade, mais do que a sensualidade sexual, porque também tem a ver com isso, mas não é só isso, tem a ver com tudo aquilo que é característico dos sentidos físicos que a gente traz. Então, tudo aquilo que acaba sendo entendido como excesso, como desequilíbrio, e que tem a ver com essas questões da sensibilidade, da sensualidade da carne, da matéria, isso é prejudicial. E sabe por quê? Porque um dia essa matéria vai deixar de existir, um dia o meu corpo vai morrer. E se eu ficar preocupado só com aquilo que o corpo pode me fornecer, quando esse corpo não existir mais, como é que eu vou ficar? Entenderam qual é a questão? Por isso é muito importante a gente entender a necessidade da gente se preparar para aquilo que vai acontecer com a gente lá na frente. Ah, Rogério, significa que eu não tenho que preocupar com as coisas aqui, que eu não posso aproveitar nada do que tem na vida? Posso, com equilíbrio. É aquilo que a gente fala às vezes, a gente ouve as pessoas dizerem, por exemplo, com relação à comida, né? A gente come para viver porque é necessário que o nosso corpo se sustente, se alimente, sobreviva, ou a gente vive para comer, do tipo a gente não consegue fazer mais nada além disso. Porque a gente tem que entender que isso aqui é provisório. Agora, quem está aqui movimentando esse corpo, dando as orientações, definindo o que é que quer ou não, eu, Rogéria, isso é eterno, é permanente. Eu vou continuar. E já que eu vou continuar, para que eu vou me prender aquilo de pequenininho que está aqui? Entenderam a ideia? E aí ele continua o seguinte: o homem que nesse mundo já se desliga da matéria, aos poucos vai se desligando dessas questões pequenininhas, materiais, e fazendo ao mesmo tempo o exercício de amar ao próximo, ele se aproxima dessa natureza espiritual. O que significa que quando eu desencarnar, se eu já consigo fazer isso, vai ser mais fácil a minha adaptação a esse outro mundo, vai ser mais fácil de eu conseguir viver lá. Ele vai lembrar que cada um de nós deve tornar-se útil de acordo com as faculdades e os meios que Deus coloca em nossas mãos. Então, assim, hoje, enquanto professora, como é que eu posso ser útil?
Hoje, se eu fosse uma adolescente, aluna, como é que eu poderia ser útil? Como é que eu posso ajudar as pessoas à minha volta? Porque os recursos que são colocados na minha mão, ou seja, aquilo que eu ganho quando eu reencarno, as minhas capacidades, as minhas características, isso tudo está fazendo parte dessa minha existência para que eu possa colocá-la a serviço do bem. Kardec lembra que o forte e o poderoso devem amparar aqueles que são mais fracos, porque aquele que abusa da força e do poder está indo contra a lei de Deus. Está, na verdade, se apropriando de alguma coisa que mais cedo ou mais tarde ele vai perder. Porque quem é rico pode ser rico só nessa vida. Talvez na próxima encarnação ele não venha rico. Aquele que é rei, aquele que é nobre, aquele que tem poder, pode ser que na próxima encarnação ele venha como sendo um que não tem esse poder. E não é por castigo, é porque a gente tem que aprender com todas as experiências que o mundo pode fornecer para a gente. Kardec vai lembrar ainda que no mundo dos espíritos nada pode estar oculto. Então, assim, aquilo que a gente pensa com frequência, mas que a gente tenta esconder aqui, no mundo dos espíritos a gente não consegue esconder essas coisas. Então lá a gente é visto, a gente é conhecido por aquilo que realmente a gente traz dentro da gente. Se eu sou orgulhosa, mas se eu finjo que eu sou boazinha, aqui eu posso até fingir, do lado de lá não tem como. É como se a vida da gente fosse uma janela aberta que todo mundo conseguisse ver. Nossa, que horror! Pois é, né? E imagina a gente chegando do lado de lá e deixando mostrar tudo aquilo de ruim que passa às vezes pela cabeça da gente. Não é mais fácil eu começar desde já a mudar o meu padrão de pensamento? Porque é isso que vai acontecendo. A gente tem que crescer, a gente tem que melhorar, querendo ou não. Por isso que às vezes tem situações que são mais dolorosas, porque a gente está com um pouquinho de preguiça de seguir adiante e é necessário que a gente siga. E aí eles empurram a gente com a dor, com a dificuldade, para que a gente repense o que a gente está fazendo. Kardec continua falando que um dos castigos que a gente recebe é o saber que nós encontraremos frequentemente e em muitas situações com todas as pessoas com as quais a gente agiu de forma negativa e equivocada. Então aquela pessoa que eu fiz mal para ela e que depois eu sumi e do tipo assim, ela ficou lá e eu não quero nem saber mais dela, a gente vai encontrar com ela mais cedo ou mais tarde. E a certeza desse reencontro acaba sendo um castigo para aquele que agiu mal, porque não tem como a gente fugir das nossas ações. Mas, ao mesmo tempo, Kardec recorda que não existem faltas imperdoáveis, faltas que não podem ser corrigidas. E as expiações e as provações que são colocadas na nossa vida são exatamente o meio de fazer com que a gente cresça, com que a gente evolua, com que a gente vá exercitando as nossas virtudes e um dia possamos atingir o progresso que nós vamos atingir de qualquer forma. E assim, Kardec encerra o resumo da doutrina dos espíritos, lembrando que o ponto final desse caminho que todos nós temos que seguir é a perfeição. Todos nós seremos um dia espíritos perfeitos. Mesmo aqueles que a gente olha e fala assim, nossa, não é possível que tal criatura vai conseguir um dia ser perfeito. Vai conseguir sim. E do item 7, ele começa a falar sobre as objeções que as pessoas podem apresentar a essa doutrina dos espíritos. E é sobre isso que a gente vai conversar depois. Um beijo grande para vocês e uma boa semana.